Olá, chamo-me Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e este é o canal Sonhar o Futuro. Nós hoje vamos falar sobre o Brasil e eu gostaria de fazer uma pequena introdução para explicar a minha relação com o Brasil. Eu sou português e angolano, tenho dupla nacionalidade, vivo em Angola, mas tenho uma relação de proximidade muito grande com o Brasil, primeiro porque a minha mulher é brasileira e segundo porque desde muito novo, com 13 anos, fui viver para o Paraná, tive 2 anos, de 75 a 77, e portanto desde aí o Brasil ficou muito no meu coração e neste momento são 3 países que eu acompanho, a política, a economia, a cultura, muito de perto. E portanto, por esse fator, eu preocupo-me muito com o que se passa no Brasil neste momento. E por isso vou fazer esta análise, primeiro porque sou um estrangeiro e segundo porque vivo fora e acho que consigo ter uma análise afastada do fervor das pessoas, das partes que defendem e que dominam a política interna, ou seja, as pessoas que vivem no Brasil vivem isto muito à flor da pele. E, portanto, o meu distanciamento eu acho que pode dar uma análise mais apurada. Portanto, feita esta introdução, eu começaria por explicar o porquê da preocupação em relação ao Brasil e porque é que eu denomino este vídeo como Brasil no olho do furacão. Todos os países neste momento têm 2 crises mais importantes, debatem-se com 2 crises, uns mais e outros menos, conforme a gravidade com que estão a ser atingidos pela pandemia e também pelas suas infraestruturas. Portanto, têm uma crise mais grave ou menos grave mediante esses fatores, que são a crise de saúde pública, porque, como é evidente, existe uma necessidade muito grande de cuidados médicos, e a crise financeira pela paralisação da atividade económica da maior parte dos países, que as pessoas tiveram que ficar confinadas em casa e, portanto, a economia ressentiu-se com esta situação. Portanto, 2 crises, crise de saúde pública e crise económica. O Brasil, não contente com essas 2 crises, criou uma nova, que é a crise política, que enquanto todos os países se reúnem todos à volta do combate à pandemia e às dificuldades que a economia traz por causa da paralisação, o Brasil está numa desunião política e, portanto, criou uma terceira crise. E, portanto, são 3 crises: crise de saúde pública, crise financeira, económica e a crise política. E isto traz uma data de questões que agravam. Por exemplo, a crise política agrava a crise económica, porque há uma data de indefinições e uma data de situações que fazem com que os mercados que são sensíveis sintam estas indefinições e esta precariedade de segurança política no país. Portanto, estas 3 crises fazem com que isto aconteça. A crise política piora a crise económica porque faz com que as pessoas se retenham, principalmente os brasileiros, mas também os investidores exteriores. O Brasil é um país em desenvolvimento. Eu estou a ser assolado neste momento pelo ladrar do meu cão, mas pronto. E portanto, o que é que acontece? O Brasil é um país em desenvolvimento e isso faz com que
necessite de investimento estrangeiro. Ora, toda esta instabilidade política faz com que os investidores se retraiam e não tenham confiança no mercado. Mais uma vez, porque o Brasil tem um histórico nessas situações. Já várias vezes os investidores apostaram no Brasil e depois tiveram que se retirar por uma data de situações que se passaram no passado. Porque no passado existiu sempre crises políticas e crises económicas. Neste momento há uma crise de saúde pública a juntar a tudo isto. Portanto, isto tudo dá aqui um panorama económico que já não era favorável, porque já havia situações anteriores, principalmente as situações que vinham de trás do combate à corrupção, que custou muito dinheiro ao erário público. Só para terem uma noção, ainda ontem eu vi uma notícia de que está neste momento estimado o rombo na Petrobras de 42 bilhões de reais pela corrupção. Portanto, isto é um rombo extraordinário. E depois, há negócios que infelizmente não deram bem. A Boeing estava para comprar 80% da Embraer. Um negócio estimado em 5 mil milhões de dólares. A Boeing rescindiu o acordo de compra dos 80% da Embraer, que é a líder mundial da aviação comercial até 150 assentos, até 150 lugares, portanto aviões até 150 lugares, e que com esta associação com a Boeing podia ser alavancada e portanto podia correr muito bem. E portanto isto é o panorama da economia neste momento no Brasil, com uma boa notícia. Este ano vai ser batido o recorde da safra de grãos, onde serão colhidos 240 milhões de toneladas na safra de grãos, e isto é uma boa notícia, é uma notícia fantástica, mas isto só para dar aqui um panorama geral da economia neste momento. Relativamente à política, há várias coisas que são preocupantes. Eu olho à distância e tenho acompanhado muito bem aqui ao longe a excelente cobertura que a CNN Brasil tem feito, e com os debates e com permanentes notícias muito oportunas e muito atuais. E há várias coisas que são preocupantes, mas há coisas que são muito preocupantes, que é a existência de grupos radicais, armados, paramilitares praticamente, não é? Existe o grupo 300 do Brasil que acampa em frente ao Planalto, que admite, cuja líder admite que estão armados. Quer dizer, uma coisa que é preocupantíssima, o radicalismo que neste momento se vive no Brasil. O Presidente a dar cobertura a estas situações, que são inacreditáveis. E depois, o que é que nós assistimos? Uma militarização do governo, fora do vulgar, onde há generais, coronéis, por todo lado. Quer dizer, isto faz lembrar as ditaduras militares de outrora na América do Sul. E, portanto, isto tudo é muito, muito preocupante. Para além de depois o exemplo que o Executivo dá. Quer dizer, o seu Presidente, o seu representante máximo, aparece numa altura em que todo o mundo está a evitar aglomerações e contactos, portanto, está a privilegiar o distanciamento social. O seu Presidente aparece muitas vezes sem máscara, a abraçar, a beijar crianças, a abraçar pessoas, no meio de uma multidão. É inacreditável e inaceitável. No estrangeiro, aqui fora, toda a gente fica de boca aberta com esse comportamento. É inacreditável. Portanto, para além, e não podemos falar disto, da negação da ciência, dos estudos científicos. Como é que é possível? Quer dizer, os cientistas estão todos errados. É inacreditável tudo isto. Portanto, isto tudo são situações que deixam as pessoas no exterior
de boca aberta, e não estamos a falar só de esquerda, porque de facto hoje em dia o radicalismo político está tão grande no Brasil que qualquer coisa que não seja a favor é de esquerda, é comunista, é radical, é de esquerda, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Todos os espectros políticos abominam todas estas atitudes, porque isto é inacreditável. Portanto, num momento em que o Brasil ontem ultrapassou o número de mortes por dia dos Estados Unidos, que é o país que mais foi afetado pela pandemia. Neste momento o Brasil tem 376 mil infectados e 23.500 mortes. Quer dizer, um número que está em crescente. Não se vê e não se sente isso, que o Executivo tenha um plano com cabeça, tronco e membros, para além dos governos estaduais, que têm os seus planos, têm as suas situações definidas. O Executivo, nas reuniões, como nós vimos no vídeo recentemente demonstrado, discute reações partidárias. Aliás, o seu Presidente tem atitudes de líder partidário e não de Presidente do Brasil. O Presidente do Brasil tem que representar forçosamente todos os brasileiros. Os que votaram nele e os que não votaram. E ele tem que pensar nisso. E não pode ser um líder partidário que passa, pelos vistos, o tempo todo preocupado ou com a proteção da sua família e dos seus amigos, como ele disse, ou com a defesa dos seus e do partido e dos que o apoiam. O Brasil é muito maior que isso. Aliás, neste momento, segundo as sondagens, ele representa 30%. Portanto, há 70% que são órfãos com este Presidente. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Portanto, este é o meu olhar para o Brasil neste momento, onde saíram também os números do desemprego. O Brasil está neste momento com mais de 12 milhões de desempregados. Neste primeiro trimestre de 2020, há mais de 1.200.000 desempregados do que havia antes. Portanto, é mais um problema em cima. E quando vemos que a situação, o Executivo está preocupado com o seu umbigo e com os seus partidários. Quer dizer, isto são coisas muito graves que fazem preocupar qualquer pessoa que sinta ou que goste do Brasil. Portanto, eu termino isto a dizer que, desde pequeno, que eu ouço dizer que o Brasil tem tudo para dar certo. E eu espero que dê. Mas até agora não dá, porque os seus políticos não deixam dar. É só isso. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Inscrevam-se no canal, deem o vosso like e façam comentários. Obrigado.